sobre bursite. Bursite é uma patologia relativamente frequente e que tem aumentado gradativamente por vários fatores. A bursite é um processo inflamatório da bolsa. A bolsa é um tecido que fica entre tendões e pele ou nas articulações. E quando submetido a algum trauma, esforço repetitivo, sobrecarga, esta bolsinha enche de líquido e produz dor. Então isso caracteriza a bursite. A bursite ela pode acometer várias articulações: ombro, cotovelo, quadril, joelho, pé, tornozelo. Então nós temos bolsas em várias regiões do corpo. E a patologia ela ocorre decorrente principalmente de um traumatismo, movimentos repetitivos, movimentos de pressão aumentada. Por exemplo, no ombro, quando nós fazemos movimento elevando o ombro, a mão acima da cabeça, nesse momento nós fazemos uma pressão aumentada no ombro. E aí, no movimento de repetição, vai comprimir bolsa e, consequentemente, levar ao processo de dor. Joelho, cotovelo. Cotovelo é muito frequente, apoiarmos o cotovelo. E quando isso é feito com um certo trauma, uma certa força, ou movimento de ficar ajoelhado, por exemplo, são situações que eu vou comprimir a bolsa. E, nesse caso, eu posso levar um processo inflamatório, que é a chamada bursite. Então, a bursite ela se caracteriza pela dor, pelo processo inflamatório, eventualmente pode ocorrer inchaço e uma vermelhidão na região. E é muito limitante, então dependendo da atividade, dependendo da atividade esportiva ou de trabalho, isso pode comprometer muito a função. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é eminentemente clínico. O paciente refere dor e no exame clínico nós conseguimos fazer o diagnóstico na imensa maioria das vezes. Então, não é fundamental exames. Mas, às vezes, é necessário para um diagnóstico diferencial. Por exemplo, no ombro, às vezes o paciente pode apresentar dor e ficamos na dúvida se é uma bursite ou é uma tendinite. Então, em algumas situações, o exame de imagem pode nos ajudar. E quando nós temos dúvida, o que nós fazemos em termos de exame é o ultrassom ou a ressonância magnética. O ultrassom é um exame mais simples, mais rápido e que na maioria das vezes ele é resolutivo. Diante de um quadro de bursite, o que devemos fazer? Primeiro, retirar a causa. Então, se o indivíduo ele tem um histórico de movimento repetitivo, diminuir a intensidade desse movimento. Se houver o histórico de apoiar, de compressão, de atrito, também modificar essa característica da atividade para diminuir o fator causal que está levando à bursite. Em termos de tratamento, o tratamento ele é um tratamento clínico na imensa maioria das vezes. Tratamento clínico com anti-inflamatório, bolsa de gelo. A bolsa de gelo ajuda muito porque diminui aquele edema, aquele processo inflamatório e, consequentemente, o líquido que se forma nas bolsas. Algumas vezes nós encontramos pacientes que fazem bolsa de água quente. A bolsa de água quente não é indicada porque ela vai aumentar a vascularização e vai piorar o quadro de derrame de líquido que ocorre na bolsa. Então, diante de um quadro de bursite, o gelo é a melhor opção. Em termos de medicação, usamos anti-inflamatórios, normalmente anti-inflamatórios via oral, na maioria das vezes. Quando existe uma produção maior de líquido, por exemplo, uma bursite do cotovelo, que forma líquido, uma bolsa com água, que é aquele processo inflamatório da sinovite, muitas vezes fazemos a punção e infiltração de corticoide. Isso faz com que haja uma
uma melhora quase que imediata, e o corticoide também ajuda no processo de cicatrização da bolsa. E numa atividade esportiva, em algumas situações, também a proteção da articulação. Por exemplo, um paciente que refere uma bursite no calcâneo. Então, muitas vezes, a mudança do calçado pode ser já suficiente para a melhora desse quadro de bursite. Também temos observado cada vez mais um aumento na incidência de bursite na região do quadril, na região chamada trocantérica, que é na região lateral do quadril. E isso se deve tanto à atividade física, principalmente indivíduos que fazem trabalhos com alto impacto, como por exemplo escada, rampa, ocorre um movimento de atrito na região, como pacientes que ficam muito tempo sentados numa cadeira dura, e ali vai ocorrer um apoio, um atrito na região, e isso acaba gradativamente levando ao processo inflamatório e à formação também da bursite. Então, a prevenção, na verdade, seria o melhor tratamento. Então, feito o diagnóstico, verificar a causa e atuar no sentido de diminuir a agressão a essas regiões, né? E a bursite, ela pode levar a alguma sequela? Na maioria das vezes, o grande problema é a dor. Então, a bursite, ela não causa assim, um grande problema degenerativo. Mas, com o tempo, a bursite crônica pode realmente promover uma degeneração de tecidos. Então, devemos evitar que ela se torne crônica, e algumas vezes até é necessário o tratamento cirúrgico, principalmente nas bursites do cotovelo, na bursite do ombro, em que algumas vezes nós necessitamos de tratamento cirúrgico para a remoção daquele processo inflamatório e a retirada da bolsa. O tratamento definitivo, uma vez tratado definitivamente, ela tende a não recidivar. Então, e finalmente, falar um pouquinho a diferença da bursite com a tendinite. Então, a bolsa, ela normalmente reveste os tendões. Então, algumas vezes é frequente o paciente ter associação da bursite com a tendinite. Mas isso é um outro capítulo, né? As tendinopatias, as tendinites, e é importante que se faça a diferenciação entre esses dois quadros para um tratamento mais adequado.